E aí, beleza? O que você faria se descobrisse que seu super-herói preferido é, na verdade, seu vizinho? Em O Samaritano, filme de 2022 da Amazon Prime, esse garoto, agora na cola de uma lenda há décadas desaparecido, quer convencer um dos homens mais fortes do mundo a salvar a cidade de um vilão que transformou ela num verdadeiro caos. Numa história de um super-herói diferente, mas muito poderoso. Sam é um garoto de 13 anos que vive com sua mãe enfermeira, que não está passando lá um bom momento financeiramente. E assim como todo garoto que gosta de super-heróis, é fã número 1 do Samaritano, um meta-humano que teve origem em Granite City. Nasceu gêmeos e, como eram únicos, acabaram crescendo sem controlar suas forças e às vezes machucavam as pessoas. Então, em uma noite, os moradores de Granite City invadiram sua casa e os irmãos mais fortes do mundo viram sua família ser queimada viva. Mas isso não impediu o senso de justiça do Samaritano, que se tornou um vigilante que salvava as pessoas e defendia a cidade. Já o seu irmão Nemesis, tomado pela raiva, queria que as pessoas sentissem a mesma dor que ele, espalhando o caos e a desordem por toda Granite City. Mas seu irmão não o impediu, mostrando que era mais forte do que ele e também queria ser o herói da cidade. Então Nemesis forjou com todo o seu ódio e fúria um martelo, a única arma capaz de matar o Samaritano, atraindo para uma fábrica, e nessa luta mortal os dois acabaram morrendo. Bom, isso foi o que todos acreditavam, né? Mas Sam tinha fé e sentia que o Samaritano ainda continuava vivo. Mas naquela manhã, depois de vir da aula, sua casa estava trancada por falta de pagamentos. E ficando do lado de fora para esperar sua mãe, nessa seu vizinho Joey, um lixeiro que gostava de aproveitar eletrônicos velhos jogados no lixo, chamou a atenção de Sam por estar com o rádio quebrado e ser um pouco esquisito. Mas Jace, um garoto bem má influência, ajudava a descolar uma grana com alumínios e cobres roubados e vendiam esses metais para um tal de Pat, um cara que fazia parte do grupo de Cyrex, um criminoso que era fã de Nemesis e tinha como lema terminar o que Nemesis começou naquela cidade. E Sam topava qualquer parada para ganhar uma grana. Então Reza, um garoto bem mala que também trabalhava para Cyrex e sua gangue, precisavam de um garoto pequeno para roubar alguns bilhetes de loteria. Que o plano até que deu certo, fugindo sem ser pego e quase ser atropelado. O problema é que pegaram as caixas erradas e Reza já botou a culpa em Sam. E naquela confusão, Cyrex queria saber por que sempre os menores levam a culpa, mas mostrou-se corajoso e não dedurou ninguém. Com isso, ganhou alguns pontinhos com Cyrex, mesmo descobrindo que ele gostava do Samaritano, contando a ele uma outra perspectiva de Nemesis, que na verdade foi um anti-herói, batia e machucava pessoas que realmente mereciam. E o Samaritano era apenas um policial, fazendo o seu trabalho muito mal feito, por sinal. E é assim que se compra a lealdade de um garoto, né? Primeiro você paga pelo que ele fez e depois pelo que vai fazer por ele. Cê é louco. Que apesar de ter arrumado a grana pra pagar o aluguel, sua mãe Tiffany não gostou muito dele estar envolvido com sei lá o que, pois isso não era vida, mesmo sabendo que podia ser despejada a qualquer momento. O lance que Reza era um garoto traíra, queria sua grana, pois foi por culpa de Sam que roubaram a caixa errada. Então com sua gangue foram atrás do garoto assim que saiu da aula. Só que daí ele apareceu, né? O vigilante amigo da vizinhança Joey, mostrando ter uma força nada comum contra os adolescentes. Nossa. Eu não sei se ele precisava mostrar realmente que tinha tanta força assim ou não, quanto aqueles adolescentes manés, né? Que além de derrubá-los, lançaram-os para longe. Com as suas mãos, amassou a faca de Reza, impressionando Sam, que desconfiou que Joey poderia ser o Samaritano. Bom, força e um corpo todo avariado ele tinha. E acreditem, Sam já vinha investigando sobre quem poderia ser o Samaritano pela cidade há algum tempo. E Joey acabou de entrar para sua lista de possível super-herói desaparecido. Joe é o Samaritano.
Nessa, Cyrax descobriu a localização da base da polícia, onde guardavam evidências enterradas e arquivadas há muito tempo. E com a ajuda de uma bomba bastante letal, mataram o oficial e abriram o cofre. E lá estava ela, além das máscaras do Samaritano e do Nêmesis. O que realmente Cyrax procurava encontrou: a arma mais poderosa do Nêmesis. E parece que não era uma lenda, viu? Pois o martelo do ódio funcionava mesmo. E na procura do Samaritano, não era só Sam. Um escritor chamado Albert Kessler estava há quase 20 anos documentando fatos e dados à procura do herói que ninguém sabe se morreu ou não, junto com seu irmão na fábrica de energia. A única coisa que ele tinha era uma foto do martelo de Nêmesis que criou com puro ódio pelo seu irmão, para espalhar a anarquia e também a localização onde foram vistos pela última vez. Então Sam ia até ele para contar sobre os possíveis samaritanos da cidade, e ele nunca botava fé. Mas dessa vez o seu vizinho, um velhote lixeiro com super força, tinha marcas de queimadura pelo corpo e mostrou a Albert a faca que ele entortou com as próprias mãos. Então o jeito era achar mais informações sobre esse possível samaritano, e nada melhor que invadir a casa dele para isso, né? Achando muito sorvete na geladeira e em seu guarda-roupas reportagens sobre o samaritano, uma forte prova que ele era quem Sam acreditava ser. O problema é que o garoto deixava rastros, né? E Joe sabia que o garoto estava na sua cola. E para resumir, depois que pegou o caderno de volta, Joe apenas disse que era um fã igual a ele do Samaritano e por isso guardava aquelas informações, que apesar de parecer uma história mal contada, queria que Sam o deixasse em paz. E foi daí que algumas coisas começaram a ser reveladas. Ô garoto, você não... Meu Deus do céu! Reza chamou seu tio para passar em cima dele, depois que levou uma surra e se sentiu humilhado na frente da sua gangue. E isso era realmente cruel, né? E ficou ali no chão todo quebrado, só que começou a se recuperar dos ferimentos rapidamente, até soltando fumaça, algo impressionante e muito estranho, falando para o garoto que precisava de um banho o mais rápido possível, que se recuperou dos ferimentos muito rápido, revelando o garoto que precisava de sorvete para esfriar o seu corpo toda vez que se machucava. E se ele não fizesse isso, seu coração explodia. Tá, mas pera aí. Então isso significa que ele é o samaritano, então? Sei lá! Bom, se ele é o samaritano ou não, ele não disse. Na verdade, mudou de assunto, dando a Sam sorvete e ficando extremamente preocupado que alguém sabia quem ele era agora. Já Cyrax, com esse roubo, tinha um objetivo: ser o Nêmesis que retornou para espalhar o caos, causando a explosão bem no estilo anarquia. E ali, convocando quem queria espalhar o caos junto com ele pela cidade, iria ser a nova ordem do Nêmesis de volta para a cidade. E eu pensei, nossa, agora sim tá parecendo um filme de super-herói, pois o vilão apareceu. Meu Jesus amado. Só que agora com o caos se espalhando, a cidade precisava de um herói. Só que Joe não estava interessado. Ele queria continuar como lixeiro e vender suas quinquilharias. E não se importava com assaltos e o caos se espalhando. Isso para ele era apenas uma fase da cidade, dizendo ao garoto que podia pular até 10 carros e enfrentar quem quisesse, mas não tinha mais ânimo nem idade para isso. Bom, pelo menos era isso que mostrou pro garoto. Mas saber que um mascarado estava se passando por Nêmesis e ainda usando o seu martelo, isso o incomodava. Na verdade, só falar o nome de Nêmesis perto dele já fazia-o mudar de humor. Ficava estressado e até quebrava coisas, pois só ele sabia o que realmente aconteceu na luta com seu irmão. Mas não podemos esquecer que Sam trabalha para Cyrax e sua gangue, que se considerava família, mesmo fazendo coisas erradas. E tinha que aprender, entre outras coisas, a assoviar, e que o mundo do crime não é nada do que ele imagina e é muito mais cruel, vendo como Cyrax agia com quem traía ele, matando um policial que queria revelar os planos dele na estação de energia. Mas naquela noite, tentando salvar o seu amigo Jace da ganguezinha de Reza, levou uma bela surra, sendo arrastado pelo bairro que era só anarquia. E nessa parte do filme eu estava achando meio confuso, pois de herói esse filme até agora eu não vi nada. Só que isso iria mudar. Cyrax queria conhecer o velhote que foi atropelado e sobreviveu. E até que enfim um pouquinho de ação nesse filme, né? Pois os capangas foram atrás dele e sentiram na pele o que ele era capaz de fazer. Fora que era imune a armas de fogo e tinha super força. Boa.
Nossa Senhora! Todos ficaram impressionados por ali, vendo um velhote com superpoderes, principalmente uma garotinha. E ele ficou ali tentando explicar que foi apenas uma ilusão e ele não fez nada. Só que Farshad, um dos capangas de Cyrus, ainda estava de pé e jogou uma daquelas bombas do caos. Aí Joey não teve o que fazer, né? Teve que mostrar que era um super-herói e salvou a garotinha. O problema é que todo mundo que estava por ali filmaram ele, né? E se ele quisesse paz, teria que sair da cidade, pois Cyrus queria ser o verdadeiro herói daquela população. E se ele fosse o samaritano de verdade, iria matá-lo. O problema é que Sam foi revelado como traidor, pois era amigo do velhote e ele não estava em seu apartamento quando invadiram e fuzilaram ele por completo. E agora Sam e sua mãe eram reféns, pois era a única forma que o samaritano fosse atrás de Cyrus. Bom, pelo menos agora temos ação de verdade, né? Será que é pedir muito para um filme de super-herói? Ok, para resumir, Joe estava com o relógio de Sam e decidiu devolver, descobrindo que o garoto era refém de Cyrus. E com aquela cara de Rambo programado para matar, encheu um caminhão de lixo de galões e foi atrás dos criminosos, já chegando arrebentando a parede do galpão. E a bala comeu solta. E para quem achou que ele estava velho, se mostrou bem na forma nas lutas, apagando alguns capangas no soco. Mas Cyrus queria mostrar para todo mundo que o velhote era uma farsa e ele estava com o martelo do Nêmesis. E se ele realmente fosse o samaritano, iria matá-lo na frente de todo mundo, principalmente do garoto, que era fã do herói. Bom, só que daí uma verdade que estava implícita no filme inteiro foi revelada. Na verdade, na luta dele com seu irmão, quem morreu foi o samaritano. E Joe, esse tempo todo, era o Nêmesis. Eu sou o maldito vilão. O quê? Não acredito. E aí, depois de uma baita explosão no galpão, pegou o seu machado de volta e Cyrus ficou desesperado, pois seu plano foi por água abaixo. E nessa explosão, até a sua namorada acabou morrendo. E agora ficou a pergunta, né? O que fazer com o Nêmesis com sua arma de volta, soltando a martelada na sua gangue toda? Você é louco? Bom, teria que agir rápido, né? Pois Joey agora estava passando o cerol fininho nos capangas de Cyrus. E ele não tinha piedade, pois isso fez lembrar da época que era vilão e sentir o gosto de matar novamente. Mas o grande plano de Cyrus era apagar a cidade toda, por isso invadiram a estação de energia. E assim que as luzes foram apagadas, iria soltar o caos na cidade, mostrar que era o verdadeiro vilão. Só que teria que impedir Joe com um trem desgovernado que atravessava paredes e não tinha capangas que conseguia segurá-lo. Até Farshad sentiu o que era ser mal de verdade. Jesus Nazaré. Mas ele ainda queria resgatar o garoto que estava em um incêndio na fábrica de energia. E a luta final iria acontecer, pois ele mesmo disse que se não esfriasse seu corpo, seus ferimentos não seriam curados e o seu coração poderia explodir. E essa foi a oportunidade que Cyrus teve para lutar de igual para igual. Pegando o martelo de Nêmesis, que apesar de eu achar meio caída essa luta, pois o vilão é bem ruim de serviço, com a ajuda de Sam, ele recuperou o martelo e entortou ele no peito de Cyrus. E sem piedade com o bandido, por aqui o jogando direto no fogo, lembrando de como seu irmão também morreu há 25 anos atrás. Que eu não gostei muito desse CG do Stallone, mas tá valendo. E com a ajuda de Sam, conseguiu esfriar o seu corpo e o desafio agora era sair daquele incêndio. E nada melhor do que pular de um prédio para o outro para fazer isso, né? E essa foi a última vez que Sam conversou com Joey, pois confessou que realmente era o Nêmesis esse tempo todo, mas não era como ele imaginava. A história foi bem diferente. E se só as pessoas ruins fizessem coisas ruins, era fácil acabar com elas. Mas o bem e o mal está dentro de todo mundo e cabe a ele escolher a opção certa, sumindo do prédio e desaparecendo da cidade. Só que não foi essa a história que Sam contou. Na verdade, deu a esperança por toda a cidade, terminando o filme com o surgimento de mais um anti-herói do cinema.
Enfim. Vamos lá, sinceramente a ideia eu achei fantástica. Uma cidade em colapso, o surgimento de um herói, a arma capaz de matá-lo e a motivação de ser o herói novamente, certo? Errado. Acabou ficando muito na cara de quem ele era, pois se ele não era o herói, ele era o vilão. E bom, nem foi isso que estragou de verdade o filme, mas sim justamente o vilão dessa história. Um traficante que seu objetivo era desligar a energia da cidade. Tá de brincadeira, né? Esperava muito mais de um vilão de verdade nessa parada, né? Que poderia ter sido o irmão dele. Por mais que parecesse clichê, seria bem melhor que esse traficantezinho aí. E apesar das cenas de luta até ser bem legais, Stallone só se deu bem como anti-herói até agora, quando se transformou em Tubarão. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!